Dentre as coisas mais inacreditáveis que aconteceram em mais de 70 anos de Mundial de Moto Velocidade, uma das mais interessantes rolou há 23 anos no GP da Alemanha de 2000. E não foi só porque teve vitória brasileira não. Em uma ultra travada Sachsenring, a MotoGP passou por uma bela gafe quando a categoria principal, as 500 cilindradas, fez uma corrida em média mais lenta que a classe intermediária, as 250 cilindradas. E sim, ambas as provas foram disputadas com pista seca. Agora, como e por que essa bizarrice ímpar aconteceu na história da MotoGP é o que a gente vai descobrir hoje, então roda a vinheta. Uma coisa que você provavelmente não sabe é que nem sempre a pista de Sachsenring, que recebe a MotoGP desde 1998, teve o traçado atual de 3.671 metros. Nos primeiros 3 anos de realização da prova, pasme, a pista era, por incrível que pareça, mais lenta, apertada e curta do que a atual. Nos primeiros anos, em 1998 e 1999, a pista tinha a mesma base do circuito dos dias de hoje, apenas diferindo após a metade da volta, quando em vez da famosa cascata, tínhamos uma sequência de curvas bastante travadas, incluindo uma chicane, que de tão horrorosa foi retirada para o GP de 2000. Assim, a pista, que já era mais curta do calendário, com 3.508 metros, encolheu ainda mais para 3.386 metros. No lugar da famigerada chicane, criticada pelos pilotos por ser travada demais, foi criada uma curva mais veloz para a esquerda que prometia deixar a volta mais rápida e fazer as corridas fluírem mais, já que as ultrapassagens eram bastante complicadas. Obviamente a gente está falando de uma época com motos 2 tempos, ou seja, sem eletrônica, com torque muito alto, sem aerodinâmica e com pneus bem piores que os de hoje em dia. Então, pela pista ser muito travada, era complicado e desconfortável para os pilotos andar por lá com uma moto de cilindrada alta. Até aí tudo bem, a mudança de traçado era uma tentativa louvável de melhorar o espetáculo, porém essa mudança acabou surtindo um efeito tanto quanto curioso. Por não conseguir carregar tanta velocidade de curva devido ao motor nervoso, a 500 cilindrada, sem a aceleração da saída da chicane, se tornou um alvo real para a categoria intermediária na época, a 250, com um motor mais dócil e velocidade de contorno mais alta, em uma pista que, lembre-se, o piloto passava e passa até hoje praticamente a volta inteira inclinado, simplesmente o inimaginável passou a ocorrer. Isso mesmo, a 250 passou a andar no mesmo ritmo e até mais rápido do que a 500 cilindradas. Se em 1999 a pole position de Kenny Roberts Jr. foi de 1 minuto 27 segundos 318 milésimos nas 500 cilindradas contra 1 minuto 27 segundos 913 milésimos de Valentino Rossi nas 250, em 2000 essa diferença de 6 décimos deixaria de existir. A pole position para a corrida das 250 foi marcada por Olivier Jacques, em 1 minuto 23 segundos 396 milésimos, que seria suficiente para classificar o francês em 4º lugar, ou seja, na primeira fila da época para a corrida das 500 cilindradas, atrás do pole Kenny Roberts Jr. com 1 minuto 23 168, do brasileiro Alexandre Barros em segundo e de Max Biaggi em terceiro. É sempre bom a gente lembrar que a MotoGP passou a contar com 3 motos por fila no grid de largada apenas a partir de 2004, com as categorias inferiores passando a contar com essas 3 motos por fila a partir do ano de 2011, no caso Moto 2, 125 depois a Moto 3. Pois é, mas a bizarrice do GP da Alemanha de 2000 não para por aqui. Simplesmente todas, eu disse todas, as motos do grid de 33 das 250 naquele GP conseguiriam se classificar para a corrida das 500 cilindradas dentro do limite de 107%, que era 1:28.989. O tempo mais lento do grid foi anotado pelo wildcard alemão Andreas Göbel em 1:28.129, a 1 segundo e 74 milésimos do penúltimo colocado. Já na rabeira da 500, o pior tempo era de Paolo Tessari, com 1:27.719, ou seja, um tempo que lhe renderia o 32º lugar no grid das 250. Além disso, o britânico Phil Gilles, com uma Honda bicilíndrica, havia ficado fora dos 107%, com 1:29.924. Claro que ele só havia participado da classificação de sexta, mas não deixa de ser interessante uma moto bicilíndrica tendo problemas aí para se classificar numa pista em que as V4 estavam sofrendo perto das 250. Mas se a 250 tinha ficado perto nos treinos, o espanco, como a gente diz, ficou para o domingo da corrida. Com 30 voltas, a corrida das 250 foi amplamente dominada por Jacques, que seria campeão daquele ano. Ele anotou o giro mais rápido em 1:23.575 na volta 13,
guarde esse tempo e venceu a prova com 11 segundos de frente para o japonês Toru Kawa. E podia até ter sido mais se ele não tivesse tirado a mão para fazer uma empinadinha na chegada. Já nas 500 cilindradas, Alexandre Barros venceu a corrida emocionante de 31 voltas por apenas 78 milésimos à frente de Valentino Rossi, após passar o italiano a 3 voltas do fim. Já a volta mais rápida foi dada pelo japonês Tadayuki Okada, 1:23.918, ou seja, 343 milésimos mais lenta que a melhor volta das 250. Daí já dá para entender que a corrida das 500 cilindradas foi em média mais devagar que a das 250. Barros terminou o GP em 43 minutos e 54 segundos, em uma média de 148.594 km por hora. Já Olivier Jacques terminou a corrida das 250 em 42 minutos e 15 segundos, em média de 149.441 km por hora, ou seja, quase 1 km por hora mais rápido. Mas claro, a gente precisa colocar as coisas sob perspectiva e contar de fato a história dessas corridas. Jacques liderou a corrida das 250 de ponta a ponta e jamais foi ameaçado por nenhum piloto durante a prova. Já Barros assumiu a liderança da corrida principal na volta 8 e segurou um grande grupo atrás, com Valentino Rossi, Kenny Roberts Jr., Loris Capirossi, Tadayuki Okada e Max Biaggi. Barros liderou da volta 8 até a 26, quando foi ultrapassado por Valentino Rossi, que chegou a sair do top 15 no início da prova após uma largada ruim, mas recuperou o primeiro posto 3 voltas depois, finalizando na frente do italiano por 78 milésimos. Além disso, o top 5 foi separado por apenas 1 segundo 674 milésimos ao final das 31 voltas, com Capirossi jogado fora da pista por Kenny Roberts Jr. na antepenúltima volta a 3 segundos do vencedor. Portanto, a corrida foi mais lenta, mas muito mais disputada. Mas mesmo com as duas corridas sendo diferentes como elas foram, é uma coisa realmente muito ímpar, um campeonato com motos de 90 cavalos a menos do que o outro campeonato, né? Na época, a 500 cilindradas tinha mais ou menos 200 cavalos, a 250, 110 cavalos, enfim. Ser tão diferentes as duas corridas, dessas motos mais lentas, né, no papel, serem mais rápidas de fato na pista. Enfim, um momento curioso e que teve uma vitória brasileira, a terceira das 7 de Alexandre Barros na MotoGP, e aquela que ele disse aqui no canal, na entrevista sobre o Mundialito de 2002, ter sido sua vitória mais difícil. Se você ainda não viu esse vídeo, ele vai aparecer aqui em cima, tá bem legal. Mas vale a pena dizer também que o GP da Alemanha de 2000 da MotoGP foi corrido no dia 23 de julho, ou seja, uma semana antes do GP da Alemanha de Fórmula 1, em 30 de julho. O famoso dia em que nós brasileiros escutamos aquela música que há 7 anos não tocávamos, depois de uma atuação épica de Rubens Barrichello no saudoso circuito de Hockenheim, saindo com a sua Ferrari de 18º para a vitória. Enfim, uma semana clássica para o esporte a motor brasileiro em território alemão. Mas voltando a falar de MotoGP, a corrida de 2000 acendeu novamente a luz de alerta para o circuito de Sachsenring, que em 2001 mudou novamente o traçado, agora para o que conhecemos hoje, com a famosa cachoeira na curva 11, um ponto do qual se pode de fato abrir o motor das motos. Assim, nunca mais uma moto de 250 cilindradas ou Moto 2 chegou próximo de um equipamento da classe principal na pista da Alemanha. E óbvio, além disso, a mudança deixou a pista muito mais interessante do que era. Uma outra alteração dessa reforma foi nos boxes, que antes eram do lado direito da reta e desde 2001 são do lado esquerdo, o que, pelo que vimos no acidente entre Marc Marquez e Johann Zarco nos treinos para o GP da Alemanha de 2023, provavelmente não foi a melhor escolha, já que um piloto pode ser acertado por outro que errar a curva 1, problema que não existia nos anos 90. Mas enfim, por esse vídeo é isso aí, muito obrigado se você chegou até aqui, se você gostou, considere um like, considere se inscrever aqui nesse canal e a gente se vê numa próxima. Um abraço.